bem-vindos para mais uma reflexão. Existe um novo termo que está sendo utilizado para designar o comportamento de algumas pessoas pela prática de um positivismo exagerado, principalmente na internet. Está sendo chamado de positivismo tóxico, que não seria exatamente um positivismo real. Se caracterizaria pela atitude de algumas pessoas de tentar negar os sentimentos ruins com uma atitude falsamente positiva. Por isso, daí o nome positivismo tóxico, né? Porque o fato de nos sentirmos bem conosco mesmos e estar em plena saúde mental é fundamental para a nossa qualidade de vida. E para isso ser uma pessoa positiva é muito importante, claro, desde que não se torne nessa situação de positividade falsa, tóxica, né? Porque tentar negar os sentimentos ruins com uma atitude falsamente positiva, generalizando um estado feliz e otimista, seja qual for a situação, silenciando as emoções negativas próprias ou das outras pessoas, interfere na saúde mental e física também. Porque na medida que nós ignoramos as nossas emoções negativas, o nosso corpo somatiza tudo, somatiza essas emoções que precisam se manifestar de alguma forma, né, para chamar a nossa atenção sobre o problema. E especialistas na área do comportamento humano estão alegando que quase todas as publicações nas redes sociais são de positivismo tóxico. Uma terapeuta britânica chamada Sally Baker fala sobre isso. Ela diz que é desonesto em relação a quem somos permitir-nos apenas expressões positivas, negando constantemente tudo o que é negativo, que sentimos em situações difíceis. É exaustivo e não nos permite construir resiliência, que é a capacidade de adaptação a situações adversas. Então, essa terapeuta e psicóloga acredita que o problema da positividade tóxica é que se trata de uma rejeição de todos os fatores emocionais sentidos diante das situações difíceis, né, que podem ser vistas como desafios. E ela diz também que essa negação nos afasta de quem somos, ou seja, de nós mesmos, das emoções verdadeiramente sentidas. Isso faz com que as pessoas se escondam atrás de uma positividade para que os outros não percebam o seu lado mais carente, imperfeito, não é? Que elas possuem na realidade. Então esse positivismo exagerado ou tóxico se caracterizaria, por exemplo, na atitude de pessoas que, preocupadas com a sua autoimagem, tentam passar através das redes sociais uma ideia de felicidade irreal, mentirosa, de estarem muito bem, muito resolvidas, quando na verdade não estão, tornando-se para si mesma e para os outros influenciadores desse positivismo tóxico, que deprime mais ainda quem enfrenta problemas, situações difíceis, fazendo com que se sintam mais infelizes ainda e muito distante da felicidade mostrada pela internet, né, dos ditos felizes da internet. Então isso tem um efeito reverso na realidade. Então esse positivismo torna-se tóxico por surtir efeito contrário, trazendo mais negativismo ainda àquelas pessoas que estão passando por situações mais difíceis, principalmente devido à pandemia, porque elas se sentem impotentes, não é? E essas pessoas passam a se sentir fracassadas, inúteis, porque devido à influência transmitida pelas redes sociais, se sentem praticamente obrigadas a serem positivas e felizes, mas elas não conseguem ser, não se sentem assim. Então isso passa a ser um problema grande na vida das pessoas. De acordo com um escritor americano chamado Mark Manson, tentar sair do estado negativo, evitá-lo, sufocá-lo, silenciá-lo é algo muito falho. E ele acredita que escapar do sofrimento é também uma forma de sofrimento. Escapar, vejam bem, do sofrimento dessa forma, mentirosa, né, no caso. Um exemplo de positivismo tóxico agora, na pandemia, seria o de pessoas que têm o hábito de sempre dizer assim:
a quem está sofrendo, no caso, né? Vai ficar tudo muito bem, que há coisas muito piores na vida, ou que apenas a pessoa tem que se encher de pensamentos positivos e tudo ficará resolvido. Dizer isso a alguém que passou por algum momento mais complicado, como a perda de pessoas queridas, como o fim de relacionamento, como perda de sustento, de trabalho, de rendimentos, isso se torna complicado. E claro que muitas pessoas que estão com esse tipo de dificuldade, né, grande, que estão tristes, desalentadas, quando elas ouvem esse tipo de coisa, elas podem se sentir assim, desdenhadas, né? E se elas não falam, pelo menos elas podem pensar, é fácil falar porque não é com você que está acontecendo isso? Realmente, não é? É preciso se colocar no lugar do outro. É preciso ter cuidado para tentar consolar uma pessoa, evitando transmitir esse positivismo exagerado que toma uma dimensão de insensibilidade à dor do outro, de falta de cumplicidade, de falta de se colocar no lugar da pessoa. Então, ao invés disso, seria melhor simplesmente não dizer nada, simplesmente ouvir a pessoa ou dizer assim, pode contar comigo, eu estou aqui para te ouvir, o que eu puder ajudar eu vou te ajudar, né? Realmente ser uma pessoa mais cúmplice, né, no caso. Porque se sentir conectado, se sentir ouvido pelos outros em momentos difíceis é um dos melhores antídotos para a depressão, para a ansiedade. Enquanto que o isolamento, se fechar, não é, alimenta esses problemas emocionais. Muitas vezes tentar esconder ou negar os sentimentos pode levar a mais estresse no corpo e maior dificuldade em evitar essas emoções mais perturbadoras, né? E a psicanálise fala sobre isso, diz que a cura de certos conflitos, se não de todos, mas de muitos conflitos e doenças, se torna muito mais fácil quando a terapia é feita em grupo, devido a essa cumplicidade que os pacientes sentem, né, experimentam, estando junto com um grupo, com pessoas que experimentam os mesmos problemas, que estão lutando juntos para resolvê-los, né? Mas, em relação a positivismo, nós sempre ouvimos que precisamos realmente ser positivos, e é claro, é verdade. Mas o caráter tóxico da positividade começa quando alguém que sofre passa a achar que apenas pela ação do pensamento, pela sua disposição de estar bem-humorado o tempo todo, a realidade vai se alterar, simplesmente por isso. Sem qualquer ação de sua parte, seria então atitude passiva diante da dificuldade. Mas aí no caso, isso se trata de omissão, de negação e não de positividade. Então daí, nesse aspecto, esse termo positivismo tóxico não estaria correto. Se trataria de um negativismo, negacionismo tóxico, né? No caso. Porque ser positivo não significa negar sentimentos e emoções, mas sim trabalhar esses sentimentos ruins de uma forma mais positiva, né? Não estendendo o sofrimento interminavelmente. E é claro, o problema não se vai embora se apenas nos tornarmos positivos, deixando de lado o que realmente se passa no mundo, as doenças, as mortes, o colapso na economia que estamos atravessando, os desgastes nas relações. Ninguém deve negar as tristezas que sente. Precisamos enfrentar isso, todos devemos viver o luto das perdas, mas todos devemos também entender o porquê nós passamos pelas dificuldades, jamais nos permitindo entregar ao vitimismo. Isso é importante. Porque na realidade, todos precisamos nos permitir sentir a dor. Isso é parte da terapia. E ninguém se deve culpar por isso, por vivenciar um luto, uma dor. Nós precisamos vivenciar o luto sim, mas é preciso que o sofrimento tenha um tempo de duração, que ele não se estenda muito além do tempo necessário. Essa é a questão. Mesmo porque é preciso também saber por que se sofre e também ter disposição grande para resolver os problemas, para pôr um fim no sofrimento, né? Senão daí já passa a virar uma fobia, um problema emocional mais profundo. E a partir do momento em que nós acreditamos que todos iremos passar por momentos difíceis, que não somos vítimas de situação alguma, pois toda dificuldade vem para lição, para aprendizado, então é necessário sim buscar tirar o lado positivo do negativo. Mas isso deve ser feito sem culpa,
permitindo-se o tempo do sofrimento do luto com conscientização, não com culpa. Todos estão sofrendo com a situação da pandemia, é uma situação coletiva que atinge a todos nós, mas nem todos estão buscando soluções para suas dores e dificuldades, aí que está a diferença, né? Transformar as circunstâncias da pandemia em favor próprio pode sim ser tirar o melhor proveito da situação, desde que isso não seja feito de forma mentirosa, não seja um engodo, mas seja feito de forma sincera, coerente, sem negar os sentimentos e as emoções próprios da perda e do luto, né? Sem culpa, como nós estamos falando, lembrando que esse luto não é individual. Nós estamos vivendo uma situação mundial coletiva, todos nós estamos envolvidos nessa situação e isso deve servir para consolo, porque nós somos cúmplices nessa situação. Então, nós devemos, nesse sentido, saber dividir as situações, porque uma coisa é desviar a atenção dos traumas e dificuldades, negando a situação, negando as emoções, escamoteando, né, o medo e a dor. E outra coisa é buscar processar melhor as dores. São situações bastante diversas. Através de pensamentos positivos, nós podemos sim reciclar emoções negativas, mas quando isso é acompanhado de ação, de atitude, de discernimento, que possa realmente reverter as situações ruins e os estados depressivos em situações melhores, que possam produzir estados emocionais melhores, que realmente alimentem a esperança e a fé. Então precisamos saber distinguir as situações, porque reagir melhor às adversidades não se trata de negação, mas de um positivismo real, autêntico, de quem busca entender a finalidade da vida. E dessa forma tirar proveito de situações da pandemia é muito positivo, né? Passar mais tempo com a família, aprender coisas que não sabia fazer antes, né? Novos passatempos, novas atividades, principalmente buscar interiorização para revisão de valores espirituais, éticos, são realmente ideais que não necessariamente desviam a nossa atenção do problema central e principal. Mas muito ao contrário disso, isso tudo pode ser transformador quando existe sinceridade, alegria e fé naquilo que fazemos, né? Para quem está passando situações mais graves, como a perda, por exemplo, de parentes, de pessoas queridas, buscar dividir os problemas conversando com as pessoas, com amigos, com quem passa pela mesma situação, é uma terapêutica muito, muito importante. Porque simplesmente se nós formos alegar que não é saudável ser otimista diante das adversidades, porque estaríamos negando as coisas, seria não negar a situação em si, mas negar a busca pela transformação por algo melhor. Isso seria se entregar à indolência, ao vitimismo, à depressão. E nós não devemos, em hipótese alguma, fazer isso, muito ao contrário. Então é preciso entender que os maus sentimentos não devem ser uma constante. Não devemos estendê-los por muito tempo, por tempo excessivo, mas após o luto, buscar as soluções melhores. Isso é saudável, não é? Emocionalmente, na medida que já foi provado cientificamente que a resiliência ativa auxilia muito no enfrentamento das adversidades. Porque a realidade da positividade não há negar sentimentos, emoções negativas, mas trabalhar isso. E a capacidade de ser resiliente nesse aspecto é muito positiva. Porque se nós formos parar para pensar, todos nós iremos passar por dificuldades, todos iremos envelhecer, perder pessoas, terminar relacionamentos, adoecer em um dado momento da vida, ter problemas, todos iremos desencarnar. Afinal, essas coisas fazem parte da nossa trajetória no mundo. É impossível passar pela vida sem passar por isso. E a pandemia é só mais uma dificuldade que nós estamos atravessando. Viver alheio a essa realidade se trata de negação. Então não adianta ser realista sobre os problemas, sobre a dor, sem trabalhar a melhor forma de passar por isso. Daí muitos podem dizer, mas como resolver a dor da perda de um ser querido? Como resolver a dor da perda de um trabalho, que é o meu sustento? A dor de uma separação, de um relacionamento profundo de muitos anos?
Diante dessas ocorrências normais da nossa vida, é preciso buscar entender o porquê dos sofrimentos. Porque sofrer por sofrer não adianta nada, não redime nada. Como nós temos falado nas nossas reflexões, o que nos cabe é trabalhar para compreender melhor sobre a nossa existência, sobre o nosso objetivo existencial. E sobre isso é preciso questionar a vida para a compreensão dessas ocorrências mais difíceis da existência. É preciso o estudo e o exercício das leis naturais, que são as leis de Deus. Nas leis naturais, nas leis de Deus está o segredo do nosso bem viver. Daí nós poderemos entender que este é um mundo de transitoriedade e por isso nós estamos sujeitos às transformações. A nossa vida é constante transformação. Portanto, nós só perdemos aquilo que não nos pertence realmente. Portanto, não adianta o apego às coisas materiais. Nós devemos viver um constante exercício de desapego à materialidade, um exercício diário sobre isso. Se nós formos ver sobre esse aspecto, nós iremos entender que nós não perdemos pessoas, não perdemos a nossa própria vida. Porque a vida do corpo não nos pertence, o corpo não nos pertence. Mas a nossa vida real, a nossa vida espiritual nos pertence e nós nunca perderemos. Então a ideia de que Deus esqueceu da humanidade, o fatalismo, a visão estreita sobre a realidade são pensamentos que precisam ser questionados diariamente, imediatamente. Então, diante da perda de alguém querido, a lição a ser aprendida é do desapego, do exercício do amor universal, ou seja, do amor que deve ser estendido a outros seres, a outros corações. Diante da perda material, o aprendizado também é do desapego, da humildade, da moderação. Diante do medo da doença e da morte, a lição é da fé alicerçada na crença da continuidade da vida após a morte, da necessidade da valorização da espiritualidade, com consequente desapego da materialidade excessiva. São exercícios que, como nós falamos, devem ser diários. Se todos nós iremos passar por coisas que aparentemente são tristes e negativas, aparentemente, vejamos bem, é evidente que esses acontecimentos têm algo a nos ensinar, mesmo porque Deus não existe, Deus não quer o nosso sofrimento, não existe acaso nas leis de Deus, nós sabemos disso, então nós precisamos ampliar a nossa visão através do entendimento de que as adversidades existem não para nos machucar, Deus não quer que nós soframos, que nós nos machuquemos, mas sim vem para nos testar a paciência e a capacidade para mudanças, para entender as transformações de nossa vida. O otimismo verdadeiro, legítimo, procura buscar outras possibilidades, ver as coisas por outros ângulos, ainda que a vida apresente riscos e dificuldades. Então nós devemos ter sempre em mente essa realidade das leis divinas que nos mostra que onde está a nossa dificuldade está a necessidade do aprendizado. Se todos temos dificuldade neste mundo é porque precisamos aprender a resolver as coisas. Aí que está a chave. Então, vamos entender o seguinte: vamos nos permitir sentir sim a tristeza. Até Jesus sentiu tristeza, até Jesus pediu que, se possível, fosse afastado, que Deus afastasse dele o cálice do sofrimento. Quem dirá nós, se Jesus sentiu tristeza, como que nós não vamos sentir tristeza? Mas não vamos nos permitir envolver por pensamentos ruins e tristes por longo tempo. Vamos experimentar essas emoções e aprender com elas. Vamos aprender a ser mais resignados, mais resilientes, a lidar melhor com as dificuldades. Vamos nos esforçar para ver o lado positivo das coisas, das pessoas. Sempre existe um lado positivo, Vamos repetindo sempre essa atitude, porque isso vira hábito e o hábito não exige mais grandes esforços de nossa parte. Quanto mais nós nos tornamos maleáveis e entendemos a nossa perspectiva de vida, quanto mais estendemos esse otimismo para tudo e para todos, mais seguros e felizes nós vamos nos tornando, as coisas não nos abalam mais. Vejam bem, eu não estou sugerindo que ignoremos a realidade dos fatos,
né? Que deixemos de enxergar o lado feio, o lado negativo do mundo, ele existe, né? Inclusive é necessário para que possamos resolver os problemas. Mas eu estou lembrando que mesmo diante das situações desafiadoras ou negativas, sempre há sementes que apontam para o bem, sempre é possível tirar bons frutos e lições positivas, mesmo das situações mais difíceis. Uma coisa importante nós entendemos, as coisas boas e positivas estão contidas nas negativas e o contrário também. Então as adversidades existem para nos testar a paciência, a capacidade de mudanças e no final das contas nós viemos no mundo para nos melhorar, né? Não para sofrer ilimitadamente. Então, vamos nos permitir sim vivenciar o luto das perdas, vamos insistir nisso, isso é necessário, mas vamos entender que elas são aparentes e passageiras. Nós vivemos muito iludidos em relação a isso. Nós não perdemos nada que é realmente real na nossa vida, o que é verdadeiro na nossa vida. Nós precisamos vivenciar isso diariamente. Vamos dizer não ao sofrimento prolongado, porque o fim útil das provas é a melhoria, não o padecimento. Deus não quer isso de nós. Nós viemos ao mundo para sermos harmoniosos, para sermos felizes. Então vamos decidir ser felizes e vamos confiar, vamos acreditar nessa nossa decisão e perseverar nesse ideal de paz e de felicidade sempre, todos os dias de nossa vida. Paz e luz a todos. Até a próxima.